Ei, bom dia. Bom dia, Jadir. Bom dia, André. Tudo bem com vocês? Lara, bom Oi, dia. tia, bom Oi, dia. eu sou Baymax, seu agente pessoal de saúde. Bom dia, Rafa. Bom dia, Melisa. Daniel. João Agora, Pedro. agora eu Isadora. vou divulgar na minha irmã porque eu quero um abraço. Vamos lá. Olha só, faltando 2 minutinhos ainda para entrar, enquanto vocês entram, né? Vocês verificaram a prova do livro, se estava tudo certinho, já olharam ontem lá no Alunos Book, ou nem lembraram de olhar? Ô, tia, eu olhei, só que eu imprimi só hoje. Não, não tem problema não, só estou falando para ver se está tudo certinho, tá bom? Beleza, se vocês quiserem adiantar, podem pegar o livro na página 45 para nós trabalharmos a questão da metonímia, né? Nós continuarmos de onde nós paramos ontem. Outra coisa que eu ia pedir a vocês, não saiam da sala de aula antes de eu fazer chamada, certo? Beleza. Faltando um minutinho, vou esperar mais alguns colegas entrarem. Bom dia! Estava todo mundo? Bom dia, Isabelle. Bom dia. Bom dia. Na aula anterior estava todo mundo? Você ainda não deu bom dia pro meu cachorro, tia. Faltou alguém, eu tô acho. triste. Faltou 2 pessoas ou 3. Joia. Não sei direito. Certo. Tia, você não deu bom dia para o meu cachorro está ficando Eu triste. dei bom dia sim, Jadir. Bom dia. Qual o nome dele? Nino. Nino, tem que dar bom dia. Nina. Nino. Ele é menino, ele é macho. Nino. Eu sou macho. Eu sou macho. Vamos lá, 10h40, Jadir. Pegando o material, todo mundo, vou compartilhar com vocês. Bora lá. Página, tia, 45. 45. Onde nós paramos ontem? Ô, tia, quando o Jardim não tá ouvindo, eu chamo o Nino de amigo. Agora vocês vão, por favor, desligar o microfone para eu continuar o conteúdo de onde nós paramos, certo? Eu falei para vocês ontem que a metonímia é quando nós usamos uma palavra em vez de outra, mas que há entre elas uma relação de proximidade. Usei, por exemplo, a troca do todo pela parte, quando eu dei a vocês o exemplo, tenho 5 bocas para alimentar, certo? Falei com vocês daquela metonímia que nós usamos frequentemente quando nós trocamos o nome do produto pela sua marca, certo? Então, quando nós falamos em metonímia, eu preciso que vocês grifem aí, permite substituir um elemento por outro em função de uma relação de proximidade e parte de um elemento que representa todo o conjunto. Aí o primeiro exemplo utilizado foi o seguinte: nesse fim de semana, li Esmeralda Ribeiro. Esmeralda Ribeiro é a autora. Então, eu li a Esmeralda Ribeiro ou eu li a obra dela? Eu li a obra, ou seja, eu li, né, o livro ou o texto de Esmeralda Ribeiro. Eu não li a Esmeralda Ribeiro, porque isso não é possível. Eu li a sua obra. Então, é a troca, né, do autor pela obra. Em vez de falar a obra dela, eu falo o nome dela, certo? A mesma coisa que eu dissesse, li Machado de Assis, li Pedro Bandeira. Não significa que eu li o autor, mas eu li a obra dele, ok? Depois,
o bonde passou cheio de pernas. Olha aqui, o todo pela parte. Igual eu falei, tenho 5 bocas para alimentar. Significa o quê? O bonde passou cheio de pernas, não significa que ele tinha só pernas, mas que ele tinha muitas pessoas. Então, trocou a parte pelo todo, ok? Adoro beber leite com Nescau. Olha aqui a marca. Nescau é a marca. O produto que seria chocolate em pó ou achocolatado, ok? Então, isso aí é a metonímia. Quando... Deixa eu limpar aqui para poder abaixar. Ô tia, eu não consegui imprimir a prova. Não conseguiu? Mas estranho, Helena. Sabe por que é estranho? Também não, tia. Pra imprimir a prova, eu vou ter que, tipo... Tem que imprimir, aí depois escrever a prova, tirar a foto, aí depois vai pro e-mail da tia. Só um minutinho. Eu falei para vocês que vocês podem fazer do jeito que acharem melhor. Que vocês podem imprimir, escrever, fotografar e me enviar a foto da prova por e-mail, ou que vocês podem baixar o arquivo, digitar as respostas e me enviar o arquivo por e-mail. Ô tia, eu já tentei baixar, mas não consegui. Olha só, eu tô achando estranho vocês falarem que não conseguem imprimir, porque eu já tô recebendo, não recebi nenhuma do 6º ainda. Mas é o mesmo arquivo que eu jogo para o 7º, para o 8º e para o 9º. Eu já estou recebendo a prova deles. Eu consegui imprimir, só que como é que faz pra... Eu baixei e vou responder no computador, tá? Tá. É mais fácil mandar pro Quem falou aí que conseguiu imprimir? mandar por e-mail? Gente, uma pessoa de cada vez. Sofia, você que imprimiu, meu amor? Foi? Olha, eu consegui imprimir, daí eu fiz já, só que eu não sei como te mandar. Eu tô tentando mandar pra você. Olha só, você tira uma foto e me manda por e-mail. Você pede a sua mãe ou alguém que tenha um e-mail, caso você tenha, e me mande por e-mail. Tá bom? Foto. Só que eu tava mandar pelo Alunos Book. E daí... Não, pelo Alunos Book não vai, porque tem mais de uma página. Aí não vai. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. Ai, peraí que travou. Vamos aqui. 6º ano. Se houver alguma dificuldade, alguma dúvida, vocês vão me falando, que eu dou um jeito de mexer, entendeu? Mas não deve ter problema, porque alguns alunos já imprimiram, já me mandaram a prova. Ô tia, eu fui no arquivo que você mandou, aí eu tentei de 2 formas. Eu tentei baixar e tentei imprimir. Quando eu apertei para imprimir, a impressora estava ligada, estava conectada, até liguei de novo, assim, conectei de novo, só que aí não imprimiu. Aí quando eu fui tentar baixar, eu baixei, abri e foi no mesmo lugar que estava antes. Exatamente, você baixa para depois imprimir, Helena. Pois Ô tia, Olha que eu vou compartilhar. Eu vou ter que imprimir na impressora da... Ô tia, quando eu vou... Ô tia, quando eu... Uma pessoa de cada vez. Daniel, fala mais alto, por favor. Fala, Daniel. Eu tenho que, tipo, imprimir a prova lá no computador da loja onde meus pais trabalham, porque aqui no minha impressora Mas não tá... conseguimos imprimir sem problemas. Ai, ó, travando. Conseguiu imprimir sem problema. Oi? Conseguiu imprimir sem problema. Não, eu vou ter que imprimir... Eu tenho que imprimir... Porque, tipo, eu tentei imprimir na minha impressora, só que não deu certo. Eu vou ter que imprimir na impressora da loja onde meus pais trabalham, porque a minha tá com problema. Ô tia, Oi. se você deixar aqui, eu posso até compartilhar a tela, como é que acontece quando eu baixo. Quando eu baixo, volta no mesmo lugar.
Tá, gente, eu vou tentar mexer no arquivo lá, então, para vocês tentarem novamente imprimir, tá bom? Se você deixar, eu posso até compartilhar a tela, como acontece. Depois a gente vai conversar sobre isso. Eu vou mexer lá no arquivo e vou ver o que está acontecendo, porque 7º, 8º e 9º ano já conseguiram Ô, fazer. tia, tenta mandar pra gente como Word, que o Word dá pra mexer, mas PDF não. Tá. Tá bom. Vamos lá. Leia Só novamente. transferir o arquivo PDF para o Word e depois baixar com o PDF do Word. O que é, Jadir? Eu já tentei isso, não consigo botar pro... Mas dá para Eu fazer. preciso da minha aula. Chega. Sim. Trave os microfones aí. Vamos lá, eu já falei, eu vou resolver. Vou tirar o arquivo, vou colocar novamente assim que nossa aula acabar, tá bom? Vamos. Leia novamente a segunda estrofe de Consciência Negra. Minha consciência negra atravessa os horizontes, ultrapassa as estatísticas, vira o jogo, promovendo reparações e assumindo o que lhe é por direito. Aí, eu pergunto a vocês o seguinte: é possível pensar que metonimicamente, o que é metonimicamente? Lembra qual palavra? Metonímia. Muito bem. Então, é possível pensar que metonimicamente a consciência negra representaria a poeta e toda a população negra? Quando ela fala minha consciência negra, ou seja, essa consciência negra representaria a poeta e toda a população negra? Com certeza. Então, vocês colocam aí, por favor, que sim. É possível afirmar que a consciência negra no poema representa, sim, a poeta e toda a população negra, e todo o povo negro. Ô tia, se mencionado aí também é pra botar ou não? Você não... Não vai fazer falta. Claro. Não. Sim. Ô, tia, onde é que é pra escrever? Apagou pra mim. Eu tava Na acabando. letra A. Eu apaguei, amor, porque eu precisei subir aqui. É só colocar que sim, é possível afirmar que a consciência representa a poeta e o povo negro. Pronto? Na letra B, é uma atividade de discussão e que eu preciso mencionar com você. Então, eu tenho que considerar que o uso da metonímia confere mais expressividade ao poema. Troque ideias com o professor e com a turma. Por que confere mais expressividade? Quando ela fala, minha consciência negra atravessa os horizontes, ultrapassa as estatísticas, vira o jogo,
promovendo reparações e assumindo o que lhe é por direito. A gente tem que pensar que quando ela fala consciência, esse termo consciência é muito amplo. Então, o povo negro, ele pode se sentir representado por meio das palavras da poeta e ainda dizer, por exemplo, que ter consciência, que a consciência negra é lutar pelos direitos, assumir sua posição na sociedade, adquirir respeito do restante da população. Então, isso confere, sim, muita expressividade por causa do amplo sentido da palavra consciência. Tudo bem? Depois, aqui eu peço a vocês observem, que já está até grifadinho aqui, leia o poema e sublinhe os versos em que aparecem metáfora ou metonímia. Depois, identifique ao lado qual é a figura de linguagem utilizada pela autora. Então, fostes fonte de informação no período da escravidão, entendia da plantação e de técnicas de mineração. O teu teto era senzala, comia pratos do que sobrava. Teu suor e tuas lágrimas te fizeram sobreviver. Ao que não fizeste por merecer. Então, pessoal, observem aqui, o teu teto era senzala, comia pratos do que sobrava. Deixa eu explicar uma coisa, vocês podem grifar aqui e colocar que é metonímia, mas deixa eu explicar como acontece essa metonímia. O teu teto era senzala. Olha aí, troca, por exemplo, eu tenho um teto para morar. Eu tenho só o teto? Não, você tem a casa toda. Exatamente. Então, aqui, se vocês quiserem só explicar melhor, esse teto, né? A troca de Tudo. Que nem tá no livro. o termo teto pela palavra. Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho. Pela palavra casa, né? Que seria a casa, lugar onde morar, moradia. Então, trocou. E depois, comia pratos do que sobrava. Vocês sabem por que comia pratos? É uma metonímia? Porque quando eu falo assim, comi um prato de arroz com feijão. Eu comi o prato? Não. Não. Eu comi isso aí. Comeu arroz e feijão que tava no prato. E o feijão. Então, quando eu falo, bebi um copo de água, eu não bebi o copo. Comi um prato de arroz com feijão, eu não comi o prato. Isso é um exemplo de metonímia, porque é a troca do conteúdo pelo continente, que é onde eu coloco a comida, onde eu coloco a bebida, certo? Então, quando eu falo, eu comi um prato, prato é o continente, de arroz com feijão é o conteúdo. Então, houve a troca, né, do que seria adequado, que seria o conteúdo, comi arroz e feijão, pela palavra prato. E aí, quando falo, comia pratos do que sobrava, ela não comia os pratos, ela comia o que era sobra. Então, a troca do conteúdo pelo continente. Você pode escrever isso daí? Anitta, quer falar Pode alguma escrever isso coisa? daí? É para escrever isso daí que tá escrevendo? É para escrever. Então, pessoal, a metonímia aqui, vou até fazer setinhas. Ó, quando troca teto, é esse exemplo de metonímia, e quando troca prato, é esse exemplo aqui, certo? E
E Tem um depois, monte de gente que gosta de brincar, tipo, e ai, depois vamos quando a comer gente prato da feira. metáfora. Quando a gente fala em metáfora, eu falei para vocês o seguinte, que a metáfora é uma comparação subentendida, certo? Não tem o conectivo. Então fala assim: teu suor e tuas lágrimas te fizeram sobreviver. Suor e lágrimas é sinônimo de quê aqui no texto? Opa! É sinônimo de quê? É sinônimo de Então, trabalho, sofrimento. Então, teu suor e tuas lágrimas não foram o suor e as lágrimas que a fizeram sobreviver. Foi o quê? Foi o trabalho, o trabalho e o sofrimento que fizeram sobreviver. Ou seja, há uma relação de semelhança. Ai, desculpem, gente. Ah, Ai, aí, voltou. O trabalho e o sofrimento que fizeram ela sobreviver. Então, aqui ocorre a metáfora. pronto. Joia? Eu já ia perguntar, tio, onde é que tá a metáfora nessa frase? Podemos prosseguir, meus amores? Oh, nossa, o que que eu fiz, mano? Eu coloquei... Oh, meu Deus. Peraí, o de cima é metonímia. Tá aqui, Daniel, ó. Oi. Primeiro a metonímia, depois a metáfora. Eu coloquei metonímia nos dois. Não, a de baixo é metáfora. Ou seja, faz uma comparação entre o suor e as lágrimas com o trabalho e o sofrimento. Suor é o trabalho, as lágrimas é o sofrimento. Pessoal, posso prosseguir? Pode. Pode. Vou apagar tudo aqui, porque eu vou lá para... Vocês vão ver, deixa eu limpar aqui, e aí vocês vão ver que na página 47, essa aqui não tem nada para fazer. Na 47, vocês vão ler esse texto aqui, Os Filhos das Águas dos Solimões. A partir da leitura desse poema, vocês vão ver que na página... Gente, apague, por favor, que lá na página 48, nós vamos ter uma outra figura de... Tio, eu vou sair da aula um pouquinho mais cedo hoje, tá? Tá, Eu tô Jadir. passando mal. Tá. Aqui na página 48, vocês vão ver uma figura de linguagem chamada personificação. Prestem muita atenção que personificação, o nome já fala. É quando nós damos vida, nós personificamos seres inanimados. Quando eu falo, por exemplo, assim, existe uma expressão que diz que as paredes têm ouvidos. Vocês já ouviram essa expressão? As paredes têm ouvidos. Significa que tudo que a gente fala, Alguém pode estar ouvindo né, em algum momento vai ser descoberto. Então, significa que as paredes têm ouvido. Personificação, por exemplo, parede tem ouvido?
Não. Não. Estou dando à parede, que é um ser inanimado, algo característico do ser vivo. Como se fosse uma Concorda? metáfora. Certo? Por exemplo, aqui tem, ó, o dia acordou feliz. É o dia que acorda? Não. Não, quem acorda é o sol. ser humano, o ser vivo. Concordam? Uhum. Então, é quando nós damos características do ser humano, do ser vivo, a seres inanimados. Então, grifem para mim, por favor, que a personificação, ela também pode aparecer nos livros como prosopopeia. É uma figura de linguagem que consiste em atribuir características dos seres humanos a objetos e animais. Ela pode ser utilizada tanto em textos literários como em textos não literários, que são aqueles textos que trabalham com a objetividade, certo? Por exemplo, aqui, o dia acordou feliz. Onde está a personificação? Na questão do dia acordar. Eu estou dando ao dia uma característica que é do ser humano, ok? As folhas da árvore estão dançando ao vento. Folha dança? Não. Não. Quem Ele dança? quis dizer que a folha está balançando. Elas Exatamente. Então, é uma forma mais poética, mais expressiva de eu dizer que as folhas estão balançando. Só que em vez de eu dizer que elas estão balançando ao vento, eu posso dizer que elas estão dançando. É uma forma mais poética, mais glamourosa de dizer isso, concordam? Então, personificação, vocês grifaram? Personificação é quando nós damos características próprias do ser humano a seres inanimados, tudo bem? Vou limpar aqui, porque agora, na página 49, eu preciso que vocês analisem uma outra figura de linguagem. É ironia. Essa daqui, vocês têm mais contato com ela. É verdade. Na verdade, a ironia, o sarcasmo está presente na maioria das pessoas. Então, quando nós falamos em ironia, nós estamos falando em uma figura de linguagem, pode grifar, pessoal, que utiliza palavras ou expressões com sentido diferente ou oposto ao original. E esse sentido, né, ele tem o objetivo de produzir humor, de produzir uma crítica, né? Eu faço muito isso, tia. Pois é. Então, vamos supor que o Daniel tenha comprado um Fusca, bem velhinho. Aí ele chega todo na escola de Fusca. Aí vocês falam assim, nossa, Daniel, que carrão, hein? Adorei o carro, hein? Qual era a intenção de vocês? Nossa, Era que carro. Falar que ele não era bom. velho. Falar que o carro era velho, que o carro era ruim, que o carro era feio. Antigo. Pessoal, eu vou pedir pela última vez, parem de riscar a minha tela. Não me importa saber quem é que está riscando, eu quero que parem. Então, o objetivo era dizer que o carro era velho, que o carro era ruim, que o carro era antigo. Aí vocês viraram de maneira crítica, irônica, sarcástica e disseram, nossa, que carrão é? Assim como se ele morasse num casarão, alguém dissesse, que casinha é? Ou seja, querendo dizer num sentido totalmente contrário daquilo que pensa. Isso é uma ironia. Quando eu falo assim, nossa, os sextuanos são todos uns anjinhos. Né? Você está sendo irônica. É dizer aquilo que você sabe que não
não é, que é diferente do que você pensa. Então, aqui estão alguns exemplos que diz o seguinte: Ítalo estudou tanto para a prova que tirou 0. Ou seja, o que eu quero falar é o quê? Que ele não estudou nada, que foi horrível. Isso aí, ou seja, o que eu penso é que ele não estudou, né? Se ele não estudou, de maneira irônica, eu digo o seguinte: ele estudou tanto que tirou 0. Diferente do que eu penso. Que eu penso que ele não estudou. Ai, eu amo. Fale mais alto. Lá da outra sala ainda não dá para ouvir. Nossa, eu falo isso direto. Ah! Eu falo assim, não, fala mais alto, que eu acho que a China ainda não ouviu o que você quer falar. Pois é. Então, quando fala, fale mais alto, lá da outra sala ainda não dá para ouvir, eu tô querendo que a pessoa faça o quê? Fale mais baixo. Ou para de falar depois. Isso aí, eu quero que a pessoa fale mais baixo. Então, vocês entenderam o que é ironia? Ironia é dizer aquilo de uma maneira contrária, diferente do que você pensa. Isso é ironia. Tá bom? E aí... Agora, eu ensinando o que é ironia pro meu irmão. E ele falando com minha mãe. E ele falando que é ironia, em vez de resposta. Olha aqui. Fala, Sofia, tia, não escutou. Fala mais alto um pouquinho. Eu tô vendo, eu ensinando pro meu irmão o que é ironia. E quando a mamãe fala coisa, ele vai responder ela. E daí ele vai falar: mãe, não é uma resposta, é ironia. Isso aí, tá vendo? Pelo menos você passa aquilo que você tá aprendendo. Isso é importante. Você vai dar a ele conceito. Fala, Helena. Ironia. A minha cachorra ela é muito loira. É. Eu também tenho uma muito boa. Olha, eu tô Clara, chegando, é melhor. tia. Tô chegando com uma bacia de maçã. Aí alguém vem e pergunta assim: o que você tá vendendo? Aí eu vou e falo: jaca. Exatamente, né? Pessoal, então, agora eu vou limpar aqui e eu quero que vocês continuem com o marca-texto para a gente analisar as características do poema. O que acontece? Quando nós falamos em um poema, nós estamos falando em um gênero textual que é organizado em verso e estrofe. Verso é cada linha do poema. Estrofe é o conjunto de versos divididos por um espaço. Como se fosse cada parágrafo do poema. Isso. E que se caracteriza por um uso especial e bastante expressivo da linguagem. O que é uma linguagem expressiva, gente? Vocês se lembram que eu disse? É uma forma muito mais expressiva, muito mais bonita, enfeitada de se dizer alguma coisa. Em vez de eu falar que os galhos balançam, eu vou dizer que eles dançam, né? Então, é uma forma expressiva da linguagem. Por isso, é muito comum, como a linguagem ela é muito expressiva, é comum recursos como as figuras de linguagem. Então, nós estudamos metáfora, metonímia, personificação e ironia. Ao longo do material, nós vamos conhecendo outras figuras de linguagem, certo? Um poema, ele pode abordar qualquer assunto. E por meio dele, né, olha só, ele pode abordar qualquer assunto. E por meio do poema, o leitor, ele pode se emocionar, ele pode ficar indignado, ele pode refletir sobre algum assunto do cotidiano, algum assunto que tem importância para ele. Ele pode ficar alegre, surpreso, entre tantas outras reações, certo? Além disso, quando nós falamos em poema ou em qualquer texto poético, nós sabemos que ele possibilita várias
interpretações. Ou seja, como o poema ele tem uma linguagem expressiva, ele tem diversas interpretações. O Daniel vai entender de um jeito, a Isabelle vai entender de outro, a Helena vai entender de outro, e depois vocês vão usar todas essas compreensões, todas essas interpretações que voltam para o tema do poema, ok? Meus amores, vocês viram que eu não tive condições de fazer com vocês a página 47, 48 e 49, mas que eu expliquei as duas figuras de linguagem que estavam nela. Então, essas atividades, se não estão ainda lá no Alunos Book para vocês desenvolverem, vão estar hoje ou no máximo amanhã. Então, eu preciso que vocês já se preparem para fazê-las, tá bom? Ok? Ai, Linguagem, tem alguma dúvida? Não. Não? Não. Ô, tia, Sim? sabe quando a gente, tipo, a gente tá num restaurante ou a gente tá em casa mesmo, aí alguma pessoa da família faz uma comida ou traz, a gente fala, ai, tá muito horrível, mas não tá bom, isso é ironia? Com certeza. E essa comida tá Toda vez que você utiliza palavras diferentes daquelas que você realmente pensa, né, para elogiar, para criticar, para debochar de alguma coisa ou de alguém, você está sendo irônica, ok? Certo? Vamos lá. Então, vocês vão perceber, vou limpar aqui, vocês vão perceber que na página 50 e 51, podem acompanhar aí, vocês não vão fazer nada. 50, 51. Isso, vocês não vão fazer nada. E que eu Esse vou... é um, tia. Oi? Tem ali na página 51, 2, 3, 4, 5. Isso daí seria interpretação de texto. Mas como a gente não tem condições de ficar corrigindo, vocês estão percebendo que a gente não está produzindo texto. Certo? Então, por enquanto, nós não vamos fazê-los. E aí, nós vamos introduzir o capítulo 8. Vocês se lembram que no capítulo 7, eu falei para vocês que os textos eram expressivos, subjetivos. Texto subjetivo é aquele que foca o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto. Vocês se lembram que eu falei até agora sobre isso? É a expressão do sentimento, a expressão das emoções. Isso é texto subjetivo. No capítulo 8, vocês vão aprender, vocês vão estudar textos objetivos. Por que textos objetivos? Porque vocês vão ver, né, vocês vão até identificar aí que o material que está como texto no livro de vocês é material que se encontra dentro do livro didático, se eu não me engano, de geografia. Sim. Certo? Então, vocês vão ver que se encontra no material didático, trabalha conceitos, trabalha as situações como elas realmente são, não vai ter aqui subjetividade. Muito pelo contrário, vai ter objetividade. Uso da terceira pessoa, sem expressão da opinião, sem expressão de sentimento, tá? Então, aqui, como eu disse, no capítulo 7, os textos eram subjetivos. Agora, no capítulo 8, os textos serão objetivos. E aqui, a primeira foto deste capítulo, vocês identificam que a praça, né, para quem conhece Belo Horizonte, em Minas Gerais, esta é a Praça 7 de Setembro. Praça 7 de Setembro, só que no ano de 1940.
Gente, alguém comentou no bate-papo que nós temos... Helena, nós temos uma nova aluna, sim, só que ela não tinha até então aparecido. E cadê? Ela está aqui hoje? Não sei. Eu tô perguntando, porque... Não. Pelo que eu estou vendo, ela não está. Por isso que eu nem falei nada. Tia, tá Qual o bom, nome dela? Quero saber tudo dela. Qual o nome Mas eu dela? não sabia, eu É pergunto. uma nova? Normalmente aparece, gente. Tá, depois eu vou ver certinho e falo para vocês, tá bom? Mas Então, ninguém falou nada, tá, tia? Tá. Então, aqui, meus amores, é a Praça 7 de Setembro, porém no ano de 1940. Na segunda foto, nós temos essa mesma praça em 2018. Há muita diferença, não há? Muita, né? Eu acho que eu já fui aí. Tia, Então, oi? Eu acho que eu já fui aí uma vez. Fala, Daniel. mas tipo, é exatamente o mesmo lugar onde está. Exatamente. O mesmo lugar, meu. Não tô falando da cidade, não tô falando da minha cidade, é o mesmo lugar. É a mesma praça. Ah, É a mesma praça. Onde antes era praça. Olha aqui. Ali a estátua que tem no centro. No centro, a estátua. Olha ela aqui. A mesma estátua, tá vendo? É o mesmo lugar, o mesmo ângulo. Aí vocês observam como cresceu, né? Como modernizou, e depois nós vamos discutir melhor sobre isso. Agora eu vou interromper aqui. Na próxima aula nós vamos estudar o capítulo 8. Destravem todos os microfones para responder a presença. Conforme vocês forem respondendo, vocês podem saindo, tá bom? Beijo. Tá. Com Deus. Ana Elisa. Ana Elisa estava aí. Tá. Ana Elisa. Bom, Ela saiu, tia. André. Letícia também tá aí. Não, eu tô aqui. É por causa que eu tava Ah, tá. vendo a TV. Ô, tia, pode sair da reunião. Filha. Quem já chamou aí? Presente. Léo. Tchau, tia. Ok, Cê te ouviu. Eduardo. Presente. Gabriel. Presente. Gabriela. Gabriela. Não tá aí não, né? Helena. Heloísa. Presente. Tia, já pode sair? Pode. Eu vou Isabel. ficar até o final. Presente. Isadora. Eu. Jade. Jadir. Já disse saiu antes que ele tava passando mal. Você falou, João Pedro. Lara. Presente. Beleza, amor. Letícia. Tô aqui. Ótimo. Rafael. O microfone dele tá quebrado. Ok. Rafaela. Não tá. Ramon. Ramon tá aí, muito bem. Rogério. Rogério não tá hoje, né? Ele não foi. Eu não, Chamou? acho que ele não foi, né? Sophie. E Tiago. Eu tô aqui. Beleza, amor. Gente, Ô, tia, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até sexta-feira. Não, sexta não, quinta. Quinta-feira nós Você não estamos falando novamente. falei, não? Alguma dúvida? Eu vou olhar a questão do arquivo lá, vou tentar mexer, tá bom? Tá Beijo. bom. Tchauzinho. Tchau, até a próxima aula.